Depois de mais de 25 anos, ele finalmente se moveu. O homem que parou uma guerra, o homem que fez o almirante arregar sem nem mesmo chegar perto. Um dos poucos colocados na obra como capazes de lutar e derrotar Kaido. Aquele que recebeu o chapéu de palha antes mesmo do protagonista, o aprendiz do homem que conquistou tudo nos mares, finalmente demonstra sua força. Shanks, o Ruivo, um dos 4 imperadores e, por que não, o homem mais próximo do One Piece. Salve, salve galera, mais um vídeo review aqui no podcast desse capítulo sensacional. O que foi isso, meu Deus do céu? A gente tem muita coisa pra falar, mas não apenas da parte de Shanks. Tem muita coisa pra ser discutida aqui e eu conto com seu like. Podcast rumo a 200 inscritos, vamos nessa. Eu sou Leonardo Santiago, pra quem não me conhece, já falei demais. Vamos para o review do capítulo. Capítulo 1079, Os Piratas do Yonkou Ruivo. Aqui a gente tem um pedido de capa, Luffy está regando um leão pensando que é um girassol, ou seja, acabou a capa dos Mads com os Neo Mads e acredito que nós teremos introdução na história de fato, não apenas nas histórias de capa, tá? Na sequência nós temos algo que já era previsível. Oda volta um pouco no tempo e mostra as reais intenções de York e como ela arquitetou todo o plano. Ela percebe que o governo mundial também quer eliminá-la e com isso ela também tem um plano. O que me chama a atenção é que ela pede para que os Serafins eliminem todos, exceto ela, Stella, ou seja, o corpo principal de Vegapunk, dos reféns no porão. Esse ponto me chamou muita atenção. A gente sabe como é a hierarquia dos Serafins e neste momento apenas um Gorosei pode dar uma ordem superior e mudar tudo o que foi combinado com eles, o que é interessante. Até o momento da Ordem de Saturno, os Serafins atacarão a todos, inclusive marinheiros, inclusive algumas frotas da marinha de repente que consigam infiltrar em Egghead, ou seja, vai ser um caos generalizado. Basicamente, os Serafins estão contra todos até que o Gorosei dê a ordem, mas aqui um ponto interessante, essa ordem só muda quando o Gorosei chegar, até lá muita coisa acontece. Ela sabe que não é tão forte quanto os outros corpos de Vegapunk e com isso arma um plano para que essa Snake petrifique-a e depois tire a petrificação, o que faz todo sentido quando você relê. E dentro do laboratório, ela fala sobre os lugares que não se podem destruir. Será que tem alguma relação, por exemplo, com as máquinas de comida? Acho que algo nesse sentido, ela não vai permitir destruição. Com isso, o plano começa e o resto a gente já sabe, afinal de contas isso aqui é um flashback. Na cena seguinte nós temos inúmeras pessoas que trabalham em Egghead fugindo e eu vou falar pra vocês a minha percepção aqui. Isso me lembrou muito a fuga de Ohara naquele navio com os habitantes e no final das contas o navio foi queimado e todo mundo morreu. Será que Oda fará um paralelo com isso e as pessoas que estão fugindo de Egghead também serão mortas pela marinha? Isso será uma parte do grande incidente de Egghead, já que será transmitido para o mundo todo? Enfim, aqui é outra teoria. Ou alguns conseguirão escapar e a determinação de Vegapunk que tem relação com Ohara também continuará. Se fosse pra chutar, eu chutaria que vai todo mundo morrer aqui, que o navio vai ser queimado e isso será transmitido para o mundo todo. Enfim, como eu falei, é outra teoria, afinal de contas, a determinação de Ohara vive em Robin Sol também, né? Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva, é importante, não esqueça de curtir para que mais pessoas continuem assistindo aos nossos conteúdos aqui, beleza? Na sequência, nós temos um navio chegando e assim que o spoiler saiu, eu falei sobre isso no Twitter. Inclusive, peço também para você seguir o Twitter Podcast aqui do canal. Eu escrevi o seguinte: tenho certeza que é o Kid no navio com a bandeira de Barba Negra. Ele está indo salvar Vegapunk em Egghead e vai trair o comandante de Barba Negra que estiver com ele. Depois, ele segue para Elbaf para encontrar Sol e Robin. Você viu primeiro aqui. Vamos lá, existem duas possibilidades para o Aokiji aqui. Na primeira, ele realmente vai para matar Vegapunk ou sequestrá-lo e também para matar ou sequestrar Robin, o que para mim não faz muito sentido. Por quê? Porque a gente sabe que a Aokiji capturou Purin. Então ele, caso realmente esteja do lado de Barba Negra, já tem alguém para ler os poneglyphs. Não acho que vai por esse lado. Minha aposta é que a Aokiji irá para Elbaf e encontrar Robin Sol e no incidente de Egghead acabará virando a casaca e ajudando o Vegapunk a fugir. Qual a sua opinião? Pra mim tá muito claro que é a Aokiji e mais alguém. Pra mim não tem como ser o próprio Barba Negra. Pra mim é sim Kuzan. O que é que você acha? E aqui começa o que todo mundo quer ver, né? A gente vê alguns personagens novos apresentados da frota de Shanks e Kid inclusive duvida, eles são realmente afiliados do Ruivo e aqui pra mim é um ponto claro que Shanks não é
um vilão, tá? Vou explicar por quê. Na página seguinte, nós temos Shanks insistentemente falando para que todos recuem para retirar seus navios do caminho dele. Enfim, ele faz isso porque ele quer proteger seus amigos, é bom que se diga. E nesta página aqui, especificamente, que eu vou colocar agora, fica muito claro que os mais fracos estão sob a proteção dele por conta da amizade. E Shanks ainda brinca: sim, é melhor você cuidar mais da saúde do que de inimigos, seu velhote. E a galera chama ele de chefão idiota. Não tem como esse cara ser vilão. No final das contas, ele é, na verdade, Luffy é parecido com ele. Ele coloca a bandeira para proteger seus amigos, independente de serem fortes ou não. E esta página é rica em informações. Vamos lá. Primeiro, a gente tem alguns pontos aqui que destacam muito a personalidade dele. Primeiro, ele fala para não subestimar a taxa de crescimento dos mais jovens. A gente sabe que Big Mom e Kaido em determinado momento subestimaram a nova geração e no final acabaram perdendo. E outro ponto fundamental, ele pergunta se os ferimentos de Kid Killer da Batalha de Wano já foram curados, e a Soap fala que estão com bom aspecto, e Shanks responde: se for assim, então tudo bem. Nesse capítulo ficou bem claro pra gente que Shanks é um espadachim, e sim, ele pode ter algum código de honra também muito próximo com o que tinha em Wano, afinal de contas ele conheceu o Oden. O que me passou aqui é que ele quer lutar com todo mundo 100%, e se alguém ainda não estivesse 100% recuperado, ele faria as coisas de outra forma. Derrotaria Kid, claro, mas ele se preocupou com isso. Se eles estão bem, então beleza, vamos nessa. Bem diferente de um Kaido da vida, por exemplo, que ia pra cima independente disso, não tava nem aí. Outro ponto fundamental aqui, ele pergunta sobre informações de Barba Negra e falam que ele com certeza deixou a ilha pirata, afinal de contas ele está lutando contra LOL em alto mar de fato, e reforça que achou que ele apareceria no país de Wano. Shanks não dá ponto sem nó. Será que ele acreditou que Barba Negra iria para o Wano por conta da fruta despertada de Luffy? Será que Barba Negra também tem conhecimento de Nika? Por isso ele achou que Barba Negra iria tentar roubar essa fruta do nosso protagonista? Ou ele achou que Barba Negra estaria indo para roubar a fruta de um dos Yonkous que fossem derrotados no caso de Kaido e Big Mom? De qualquer forma, fica bem claro aqui que Oda está nos explicando que ele não estava nos arredores de Wano por nada, além, claro, de ter ido promover o filme Red. Tinha outro motivo, era preocupação com Barba Negra, e esse confronto vai ficando cada vez mais próximo. E não esqueça de deixar o like se você assistiu até aqui e tá curtindo o vídeo. Ele comenta que Kid é do South Blue e parece que é um encrenqueiro, entanto Kid pergunta quantos navios existem lá. Killer reforça que são 9. E aqui a bagaceira começa, com Kid dizendo que não importa com quem ele tenha que lutar, não se preocupem, ele vai aniquilar a todos em 10 segundos com o Damned Punk dele, a arma que ele usou para derrotar Big Mom, galera. Pois é, alguns pontos interessantes aqui na página, além do olhar absurdo de Shanks. A gente percebe que Shanks agora vê o futuro, a gente não sabe o alcance disso, a gente não sabe quanto tempo no futuro ele vê, mas aparentemente é um mestre também na observação, no haki da observação, além do haki do rei e provavelmente também no haki do armamento, afinal de contas ele lutava contra Mihawk, ele tem que ser mestre no armamento. Essa página me pareceu até um pouco de consolação pra Kid. Realmente, se Shanks não fizesse nada, Kid ia obliterar as frotas do Ruivo em 10 segundos, porque ele é muito forte. Eu fiquei com essa sensação, mas no final das contas não ia mudar nada. Shanks vê o futuro, pula pra cima de Kid diretamente, e aí a gente tem aquela página dupla que vai rodar por anos e anos na comunidade de One Piece pelo mundo. Roger rindo ao ver o One Piece, Luffy no Gear 50 e agora Shanks usando o Camussário, golpe de Roger. Meu Deus do céu, essa imagem é espetacular. Serão 50 color spreads, tudo que vocês imaginarem aqui dessa imagem, sensacional, tá? Sensacional, sensacional. E aqui eu já levanto um ponto pra debate e eu tô falando muito sério. Quando a gente viu Roger usando o Camussari em Oden, ele já estava doente, já tinha poucos dias de vida e não estava no seu auge. Será que esse Camussari de Shanks é mais forte do que o Camussari que a gente viu de Roger no flashback utilizado em Oden? É bom que a gente lembre, Roger usa esse golpe em Oden, Oden voa de fato, recebe o golpe, aguenta, depois tem um clash de Roger com Barba Branca, mas ali Roger já estava doente e tinha pouco tempo de vida, ele não estava no seu auge. Eu acho que aqui a gente tem que considerar alguns contextos. Por exemplo, para Luffy derrotar Kaido, ele precisou tomar muito dano antes. Da mesma forma Big Mom. Parece que a gente esqueceu dessa parte, mas Big Mom também havia lutado no topo do domo e também tomou muito dano antes de Kid e LOL derrotarem ela. Nesta situação aqui específica, primeiro, Shanks vê o futuro, se antecipa a Kid, pega a Kid de surpresa,
acredito que Kid não conseguiu usar o hack do armamento e dá um Kamusari com o hack do rei absurdo que a gente já sabia, né? A gente viu o haki EAD, o haki a distância dele contra Aramaki. Com relação a parâmetro de poder, Kid e Killer caírem aqui com golpe, por incrível que pareça, faz sentido. Imagine que é um Kaido 100% pegando eles com Jaime Haki, com o haki do rei, sem que eles possam usar o hack do armamento, mesmo depois do treino de Kid. Pra mim, o parâmetro de poder faz todo sentido. E afinal de contas é um shonen, né? O próximo adversário é sempre mais forte. Então, de verdade, apesar de ter ficado chocado com Shanks ter derrotado Kid e Killer com um golpe apenas, faz sentido quando você olha friamente. Eles literalmente arregam e pedem para que Shanks não mate o chefe deles. Detalhe aqui que tem aparentemente 4 papéis de Road Poneglyphs, mas na verdade o mesmo papel pode estar enrolado 2 vezes. Para mim ele tem o de Holy Cake e o de Wano e entregou para Shanks. E a Sop chama Shanks de volta, ele pula e Dory e Brog botam para lenhar. Aqui a gente tem uma referência ao capítulo 1. Se apontam armas para a terra natal de alguém, estejam preparados para terem o mesmo destino. A gente lembra que logo no começo Shanks fala que aquele bandido da montanha não deveria apontar a arma para outra pessoa porque é coisa séria. Luke Roo dá um tiro nele. Agora a gente tem a mesma referência ao capítulo 1 de One Piece, com eles destruindo o Victoria Punk. E aqui a gente tem mais uma referência do narrador, dessa vez a Sabaody, quando o Luffy perdeu, entre aspas, né, pra Kuma. A frase do narrador foi exatamente essa: em Elbaf, no Novo Mundo, os piratas Kid, liderados pelo homem com recompensa de 3 bilhões de berries, Eustace Captain Kid, foram totalmente aniquilados, assim como o Luffy foi totalmente derrotado na batalha de Sabaody. Mas e aí, Kid morreu? Pra mim não, pra mim Kid está fora da disputa do Rei dos Piratas, pra mim isso é muito claro. A diferença de poder ficou evidente, absurda, nítida, é inacreditável, não dá pra ele, mas pra mim ele não morre. Alguém que não comeu a fruta pra mim vai salvá-lo, ou o próprio bando de Shanks vai fazer com que ele entre pra frota ou algo do tipo. Não acho que Kid morre, mas ele vai ter sua vontade quebrada, ele vai desistir de se tornar o rei, até porque ele falou com Luffy no final de um ano que quando eles se encontrassem novamente, eles seriam inimigos. Então por que não ele enfrentá-lo representando um dos amigos de Shanks da frota? Seria interessante. O que é que você acha? Deixa aí nos comentários e deixa o like. Não acho que Kid morre, mas realmente é menos um. É isso, galera, mais um vídeo por aqui. Deixa o like, espalhe, compartilhe. Quero saber se você gostou, comente. Tamo junto e um abraço.